Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Meus amados irmãos, você que tem a sua Bíblia, vamos abri-la no Evangelho de São Lucas. Depois nós vamos ler o versículo principal também, que é o tema da nossa festa, da nossa comemoração, né? Lucas capítulo 9, a partir do versículo 51. Quem encontrou, diga amém. E ocorreu que, ao se cumprirem os dias em que seria elevado aos céus, Jesus manifestou em seu semblante a firme resolução de ir em direção a Jerusalém. E por esse motivo, enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, chegaram a um povoado samaritano, a fim de lhe preparar pousada. Contudo, o povo daquela aldeia não o recebeu, por notar que ele estava prioritariamente a caminho de Jerusalém. Diante de tal situação, os discípulos Tiago e João propuseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para que sejam aniquilados? Mas Jesus, mirando-os, admoestou-lhes severamente: não sabeis vós de que espécie de espírito sois? Ora, o Filho do Homem não veio com o objetivo de destruir a vida dos seres humanos, mas sim para salvá-los. E assim arrumaram para um outro povoado. Amém? Agora vamos abrir Efésios capítulo 5, apenas o versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito Santo. Amém? Pode tomar o seu assento. Vamos tentar entender o porquê dessa conexão desses versículos aqui, ou desse versículo de Efésios com o Evangelho de Lucas. Meus amados irmãos, nós temos ensinado há muitos anos sobre a importância de nós sermos cheios do Espírito Santo. Porque assim como os irmãos, a irmã Stephanie testemunhou, e tem outros que estão aqui, que nos acompanharam desde o início, são testemunhas de coisas que aconteceram e ocorreram no início e ainda continua acontecendo. Por que isso? É por causa da manutenção, é por causa do cuidado, é por causa da perseverança, é por causa do Espírito Santo. E sem a presença do Espírito Santo, nós não podemos nada. Por que eu li aqui em Lucas essa passagem, onde cada um de nós já conhecemos essa passagem? Jesus
ele advertiu os seus discípulos, porque talvez no pensamento deles, eles estavam certos. No entanto, fizeram o pedido: autoriza-nos a clamar ao Senhor, para que fogo desça do céu e consuma. Naquele momento ele trouxe à baila o que tinha acontecido no ministério do profeta Elias. Então ele queria que aquela manifestação de poder destruidora pudesse acontecer naquele momento, porque eles foram rejeitados pelos samaritanos. E haja vista que essa rivalidade dos samaritanos entre os judeus eram algo que se arrastavam por muitos e muitos anos. E eles faziam parte das 10 tribos do norte, onde na época havia um líder chamado Anaspar. E esse líder, ele autorizou a entrada e permanência de 5 povos estrangeiros, pagãos, a morarem em suas cercanias. Com isso trouxeram com eles as suas crenças, as idolatrias, o paganismo, o sincretismo religioso. Então ali houve uma grande miscigenação no meio daquele povo, que se chamava samaritano, que é uma mistura entre judeu e um povo ímpio. Eles não acreditavam em todo o Velho Testamento, somente no Pentateuco, que são os primeiros livros de Moisés, os 5 primeiros. O restante não. E havia outras situações as quais eles também discordavam dos judeus. Mas quando os judeus foram construir o templo do Senhor, reerguer o templo, os samaritanos, eles ofereceram a mão de obra para poder fazerem parte daquela reconstrução. Então ali os judeus falaram: jamais vocês vão nos ajudar nessa obra, porque vocês são ímpios, nós não cremos na mesma coisa. Vocês são místicos, vocês adoram a Deus e depois adoram outros deuses. Não tem como nós andarmos juntos, não. E ali foi o ponto culminante que desencadeou um ódio ferrenho entre eles. No entanto, quando o judeu precisava de passar em certos limites das terras dos samaritanos, eles evitavam de passar dentro da terra e faziam volta, que acrescentava quase 5 quilômetros de distância a mais a pé, ou no lombo de um animal. Então eles se odiavam. Então ali, esse era mais ou menos o quadro, a situação, sabe? Uma situação de ódio, uma situação de vingança, sabe? Que estava acontecendo naquela situação. Então ali, o Senhor Jesus, ele fala algo muito, muito lindo, né? Ele diz assim para eles assim, olha só o que Jesus disse, versículo 55: mas Jesus, mirando-os, admoestou-lhes severamente: não sabeis vós de que espécie de espírito sois? Ou seja, Jesus estava dizendo: olha, vocês são de Deus ou do diabo? Que lado que vocês estão? Vocês não entenderam o meu propósito? Ou o propósito do Pai? De enviar o Filho para resgatar todo pecador? O Filho não veio julgar, mas ele veio perdoar, amar, porque Cristo é amor, Jesus é amor. Então ali Jesus, ele faz uma pergunta para eles, para que eles pudessem ter uma clareza, porque eles já tinham o Espírito Santo.
E Jesus confrontou com eles. Eles tinham o Espírito Santo porque eles foram batizados no corpo, não no Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, sobre isso eu acho aqui. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Paulo diz assim: pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, o Espírito Santo não faz distinção, sabe? Não faz acepção. Não tem grego, não tem judeu, não tem raça, não tem etnia, mas cada um que recebe Cristo em seu coração, arrependendo dos seus pecados, cumprindo a justiça de Deus, ele é batizado no corpo de Cristo, porque o Espírito Santo começa a habitar dentro dele. E esse é o princípio da nossa jornada. Não é o final, apenas o princípio da nossa jornada. Um dia você levantou a mão para Cristo, não porque você quis, porque o desejo partiu diretamente dele. A salvação não é um homem correndo até a Deus, mas é Deus vindo até o homem. Se Deus não revela ao homem quem ele é, nós não o conheceríamos. A Bíblia diz que o homem está morto em seus delitos e pecados. Todos os seus sentidos estão comprometidos. Por isso que a Bíblia diz, Jesus ele disse: não me escolhestes vós a mim, mas fui eu que vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades desfruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então é Cristo que vem até a nós. E aí você desce as águas batismais cumprindo a justiça de Cristo. E a partir daquele ato, o Espírito Santo ele passa a habitar dentro de você. Então ali Tiago, João, eles tinham o Espírito, mas não estavam cheios do Espírito. Você pode ver que uma pessoa que não está cheia do Espírito, às vezes ele age como um ímpio, se comporta de uma forma errada. Ele precisa de um aprofundamento e de uma clareza a ponto de entender que dentro dele mora a divindade. Então Cristo estava confrontando eles, dizendo: vocês não sabem que espírito está dentro de vocês, não? Que tipo de espírito está dentro de vocês? Não é o Espírito Santo? Por que você se comporta dessa forma? Por que nós nos comportamos de uma forma tão errada? Mas o Espírito Santo está dentro de nós. Ele está nos conduzindo. Ele está falando conosco. Mas aqui nós olhamos e aprendemos pela Escritura Sagrada que o apóstolo Paulo e o próprio Senhor, ele mesmo enfatiza dizendo que nós precisamos, o cristão precisa de um enchimento, amém? Um transbordo de graça, de unção e de poder. E esse transbordo, ele faz toda a diferença na tua vida. Você tem poder. E a Bíblia diz: e recebereis poder ao receber sobre vós o Espírito Santo. Então, se você não recebeu o Espírito Santo, você não recebe o poder. Quem está me entendendo? O apóstolo Paulo,
ele diz assim: e não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito Santo. O que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que não tem como uma pessoa estar cheia de vinho e ao mesmo tempo cheia do Espírito Santo. Aqui nós observamos que há uma negativa e uma afirmativa. Um ponto, nós não devemos fazer isso. Outro lado, você deve fazer isso. Assim como o álcool, ele rouba a sua mente, ele é um antidepressivo, ele rouba o seu equilíbrio. Mas quando nós nos enchemos do Espírito Santo, ao invés de nós perdermos a nossa noção, nós passamos a ter equilíbrio e domínio próprio. Quem está me entendendo aqui? Amém? Então aqui observamos que o Senhor, ele fala através de Paulo: mas deixai-vos encher pelo Espírito Santo. Então aqui está no imperativo, não é um pedido apenas, é uma ordenança. Mas para que você possa ter, você pode estudar todas as histórias de grandes avivamentos. Todos os grandes avivamentos precederam de momentos de grande quebrantamento, desejo, busca, oração, fervor, desejo do Senhor. E infelizmente nós temos visto muitas pessoas levarem uma vida apequenada, uma vida diminuída, uma vida medíocre espiritualmente falando, porque às vezes ele tem uma religião. Uma pessoa me disse uma vez assim, até falei para os irmãos ontem no carro, uma pessoa falou assim: pastor, você tem muita experiência para pouco tempo de vida. Eu falei assim: mas para quem tem um relacionamento pessoal com Deus, ele tem história para contar. Tem muita gente que tem muito tempo de igreja, mas não tem experiência com Deus. Mas quanto mais relacionamento nós construímos com o nosso Senhor, mais experiência obteremos diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Então aí está a razão pela qual muitas pessoas estão dentro dos segmentos religiosos, mas estão vivendo no meio de uma aparência. Precisa de um grande movimento para poder... Hoje eu não senti muita presença de Deus, porque eu costumo sentir arrepio. Então, ser cheio do Espírito Santo é sinônimo de arrepio. Se cantarmos um corinho avivado, opa, vamos lá. Será que ser cheio do Espírito Santo é só isso? Eu acredito que não. Ser cheio do Espírito Santo é uma pessoa que ele é completamente transformado, transformada no poder de Deus. Amém? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele passa a transbordar. Você não consegue calar uma pessoa cheia do Espírito Santo. Você não consegue, é impossível. É a mesma coisa você tentar tampar a boca de um vulcão. Você pode colocar um tampão enorme lá, ele vai jogar para o alto, e tu vai junto, porque não tem como calar. Quando os apóstolos foram cheios do Espírito Santo, antes de ser cheios do Espírito Santo, eles corriam, tinha medo, viviam escondendo. Mas quando foram cheios, eles corriam na direção da morte. Por quê? Porque aquele que está cheio do Espírito Santo, ele já não passa mais ter medo de nada. Nem a morte aterroriza ele. Por quê? Porque a virtude da glória de Deus está sobre a vida dele. Ele está cheio dessa atmosfera poderosa, gloriosa. E ele quer que cada um de nós venhamos nos mergulhar na presença do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Quem está me entendendo aqui?
Amém? Por que muitas pessoas ficam degladiando umas com as outras? Por que muitas vezes, muitas pessoas têm dificuldade de ser aquela pessoa tão bacana dentro da igreja, mas lá no seu trabalho também? Por quê? Por que há certas pessoas que dentro da igreja é uma pessoa diplomática, educada, mas lá no trabalho, lá com seu cônjuge, lá com sua linha de amigos e etc. Por que é tão indigesto? Como assim? Não pode. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele é uma pessoa diferente. Ele não odeia, ele ama. Ele perdoa e abraça. E mesmo diante do agravo, ele mantém-se fiel a Deus e submisso ao Senhor, ele continua. Por quê? Ele é temente ao Senhor. A coisa mais importante na nossa vida não é o seu sucesso financeiro. A coisa mais importante na nossa vida é o Espírito Santo. Se você o perder, você perdeu tudo. Se nós perdermos o Espírito Santo, estamos completamente perdidos. Sem o Espírito Santo não há razão para viver. Não há sentido para a vida. Como que eu posso fazer se eu estiver passando pelo vale da morte sem o Espírito Santo? Como que eu posso enfrentar as angústias, as solidões da vida, os problemas, as guerras, sem o Espírito Santo? É impossível. Por isso que o apóstolo Paulo disse que nós, tendo o Espírito Santo, essa é a garantia da nossa salvação. Vocês me entendem? Amém? Então aqui o apóstolo, ele fala: mas deixai-vos encher pelo Espírito Santo. O Senhor também ele diz assim: entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações, e Ele, com letra maiúscula, a distribui individualmente, cada pessoa conforme deseja. O que o Senhor está falando aqui? Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, Ele está falando que quer proporcionar à nossa vida uma capacitação, e essa capacitação vem dEle. Amém? Cadê o povo que não busca mais o batismo com o Espírito Santo? Não busca mais os dons de Deus. Não tem mais vontade de buscar a presença do Eterno. Às vezes estão dentro das igrejas somente para cumprir protocolos, como nós temos falado. Graças a Deus não vejo ninguém aqui agindo dessa forma, né? Mas há muitos lugares nós temos visto e ouvido falar que pessoas não conseguem cultuar a Deus durante 1 hora, 1h30, mas ficam ali conectados dentro da própria igreja, conversando com irmãos dentro da própria igreja, no momento da palavra. Se tratam a Deus com tanto falta de respeito e desdém. Como que é a vida dessa pessoa? Se a pessoa, ele espera uma semana inteira para cultuar a Deus uma vez por semana, 1h30, 2 horas, ele não consegue nem isso dentro da igreja. Você acha que lá na casa dele ele faz alguma coisa? Você acha que ele ora? Você acha que ele jejua? Claro que não. Ele está levando uma vida de aparência, está levando uma vida pequenada. Deus, ele quer que nós busquemos a glória dele, o poder dele. Ele quer fazer de você um instrumento para a exaltação do nome dele. Quem me entende isso, diga glória a Deus. Amém? E o Senhor, ele fala: olha, quando o povo de Deus ele se reúne, coisas extraordinárias acontecem. Acontece ou não acontece? Acontece, irmão. Junta umas 10 irmãs, uma profetiza, outra revela, a outra tem um dom de curar, a outra dá um sapateado na glória, hein? Na hora que junta essas irmãs, cheio da glória, cheio de unção, ou irmãos, né? Vai sair o que ali? Mas eu vou fazer uma oração, estou sentindo de Deus fazer uma oração aqui agora. Eu também, vamos embora. E garra uma na mão, na outra, sai pulando e profetizando. Irmão, é coisa gloriosa. Mas quando está tudo vazio, pois é, você viu?
A manutenção da igreja não está boa não, a luz está queimando lá. O negócio não está legal lá, né? E você viu fulano? A pessoa tem coragem de ir na igreja, nem pentear o cabelo, você viu? Nem uma escovinha, nem um piastra. Vai na igreja com o sapato sujo, com as calças faltando bainha. E as pessoas vão na igreja e perdem a benção. Vai para a casa de Deus e perde a benção. Por quê? Foi para a casa de Deus com o objetivo errado. Quem está me entendendo? Amém? Se alguém chegar perto de você e falar assim: Elisa, não sei o que, não sei o que, é benção, ela é benção. Gente fina. Todo mundo tem defeito, uma mulher de Deus. Aí, quebrou o diabo. Quebrou Satanás na emenda, hein? Quebrou. Não é? Então, o homem de Deus, a mulher cheia de Deus, o homem de Deus, ele age assim, pessoal. Você está achando que cheio do Espírito Santo eu sair pregando aqui, é só pregar? Isso que é fácil. Você acha que é entregar umas 30 revelações aqui, ser cheio do Espírito Santo? Nada a ver. Nada a ver. Você pode pular e está prostituindo. Você pode pular, mas o seu coração não palpita pelo Senhor. Quantas pessoas que trabalhavam comigo antes do Evangelho Pleno, já tive muitas experiências. Quantos? Renata testemunha. Homens que colocavam um culto de 600 pessoas na mão dele, entregava muita profecia. Muita profecia, muita revelação. Está tudo caído hoje. Tudo caído. Por quê? Mas não era cheio do poder de Deus? Dons espiritual é uma coisa, o nascer de novo é outra coisa. Amém, pessoal? Nascer de novo, o que adianta? Deus, ele quer um comportamento diferenciado. As pessoas querem conversar com você e ver Cristo em você, poxa. Eu tenho que olhar para você e ver Jesus estampado no teu rosto. Eu quero ser crente igual a ele. Eu quero ser crente igual a ela. É isso que Deus, ele quer que nós venhamos entender aqui nessa noite. Ele não quer que você sinta. Eu não estou sentindo nada. Eu não quero nem que você sinta. Eu quero que você pense. Quero que você raciocine. Quero que você entenda a importância de você ter esse relacionamento com Deus, que é transformador. E aí as demais coisas vão acontecer através de você. Quem está me entendendo aqui nessa noite? Amém? O poder de Deus, ele vai vir sobre a sua vida. Você deseja o poder de Deus? Com toda a sua força? Qual é o preço que você tem pagado? Quantas consagrações, quantos montes você está subindo, quantas lágrimas está derramando, quantas madrugadas estão perdendo aspas de joelho no chão clamando ao Senhor? Será que nós temos realmente tido desejo? Tem gente que vem, a gente não vê isso aqui, né? Mas já vi acontecer. Irmão, vou fazer uma oração para ser batizado do Espírito Santo. Vem uns 3, 4 com chiclete na boca. Oh Deus, abençoe. Ele quer ser batizado com chiclete na boca, fazendo bolinha. Não vai nunca, né, irmão? Não vai nunca, talvez pode até engasgar. Amém, pessoal? Precisamos de entender o que Cristo, ele quer falar conosco aqui nessa noite. O Senhor diz assim: contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Irmão, a gente tem que aprender às vezes levar o prejuízo, o agravo, para que o nome do Senhor não venha a ser ridicularizado. Amém?
A gente tem que aprender. Tudo para a glória de Deus. Não, eu não... Se pisar no meu calcanhar, o negócio fica feio. Não nasceu de novo. Às vezes a gente tem que calar. Às vezes tem que submeter. Às vezes a gente passa como errado. Mas o nome do Senhor não pode ser blasfemado. Nós carregamos o nome de Deus, irmão. Você é reconhecido como sacerdote de Deus, embaixador de Deus na terra, representante do Altíssimo. Elias, quando entrava, chegava em cidades, as pessoas conheciam. Às vezes os reis, sabendo, através de informações dos seus batedores, está chegando um profeta aí. Como é que sabe que é profeta? Como está vestido? Pele de camelo, não sei o que, sandália no pé, meio esquisito, desse jeito. É Elias. Eles eram conhecidos até pela forma de vestir, pela forma de comer. Ele gosta de comer gafanhoto. É o João Batista. Esse aí adora gafanhoto. As picadas de abelha não faz nem mal para ele mais, tanto que leva. Gosta de mel e gafanhoto. Mas quando abria a boca, hein? Quando abria a boca, hein? Até o rei perdia o sono. Até o rei perdia o sono. Até aquela maligna pediu a cabeça de João. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Amém? Você quer o poder de Deus? Quer? Eu estimulo você. Vamos buscar. Vamos buscar Deus com mais força, com mais intensidade. Amém? Você que às vezes até usado, Deus te usa em algumas coisas, mas você não é transformada. A sua boca não é convertida. Tu fala palavrão, tu ouve música do mundo, tu bebe escondido, tu fala mal dos outros pelo telefone, tu é contendeiro, arruma confusão, barraqueiro. Você acha que não tem gente barraqueiro? Não, tem crente barraqueiro, arruma confusão fácil. Isso não está cheio do Espírito Santo. Amém, pessoal? Isso não é. Esses crentes brabão, eu sou assim mesmo, eu puxei meus pais. Você puxou o seu pai porque ele não nasceu de novo. É meu jeitão mesmo, é seu jeitão carnal, humano, mundano e não transformado. Eu falo na tua cara, não tem medo não. A verdade é essa. Se tu era brabão lá no mundo, você tem que ser manso agora. Tem que ser manso. Ou então Cristo não está em você. E aí Cristo está te perguntando: que tipo de espírito está dentro de você, hein? Tem crente que anda com um porrete no carro. Você não sabia disso não? Tem uns crentes que andam com porrete. Coloca um pedaço parecendo aquele negócio de beisebol. Mas tem outros que andam até com facão, tá? E dá desculpa. Não, isso aqui é para cortar uns galhos de árvore lá em casa. Na casa dele não tem nem árvore. A árvore lá na casa dele cresce galho todo dia. É só alguém fechar ele, que da boca dele sai uma... Aí chega na igreja, coloca uma gravata, aleluia. A glória, aleluia. Dá uma sapateada, o povo bobo, aleluia, aleluia. O poder aqui, rapaz. Poder de um carnal que não tem vida com Deus. Tem que ter transformação. Amém, pessoal? Quem está entendendo? Então o poder, ele desce. E quando o poder do Espírito Santo desce sobre nós, a sua vida é transformada. E aí todos saberão que Deus é contigo. Amém? E eu faço votos que todos vocês alcancem o que nós temos alcançado. Busquem e usufrua dessa glória maravilhosa e inefável. Porque para estar dentro da igreja e ter nome de crente
Não adianta. E há muitos que estão procurando portas largas, não querem ouvir tipo de mensagem como essa. Mas eu não estou preocupado com o seu dízimo. Apesar de cada dia o número de fiéis tem diminuído a cada vez. Mas eu não estou preocupado, porque esse tipo de mensagem eu sei que não atrai e não sensibiliza o teu coração para você ofertar. E se você não der, não tem problema. Deus ele vai enviar outro no seu lugar. Mas o único objetivo meu aqui nessa noite e dos meus companheiros é conduzir vocês ao céu. O único propósito da minha vida é ensinar vocês o caminho da verdade, revelar para vocês quem é Deus, quem é Cristo, e quais são as coisas as quais Deus ele exige que os seus seguidores praticam. É isso que é importante. Ele quer que nós venhamos usufruir da glória dele. Imagine, aqueles homens do passado não tinham essa oportunidade que nós temos, e nós não estamos valorizando. E aqui está escrito a chegada do Espírito Santo. Então todos viram distribuídas entre eles língua de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhe concedia que falassem. Meu Deus, que maravilha! Que maravilha! Todos foram cheios da glória de Deus, 10 dias consecutivos buscando o Senhor. Irmãos, o Deus Todo-Poderoso, Ele faz grandes coisas através de poucos homens. Se houver uma pessoa apenas aqui nesta noite que deseja realmente buscar o Senhor com toda a intensidade, que venha amar Ele acima de todas as coisas, e que não venha valorizar outra coisa a não ser o reino, Deus vai fazer de uma bomba poderosa. John Wesley disse: Senhor, me dê 100 homens cheios do teu Espírito Santo, que eu abalarei o mundo. Jonathan Edwards, um dos maiores avivalistas da América, conhecido até hoje nos Estados Unidos como um grande filósofo, mas foi um grande puritano, e um dos maiores pregadores que já houve na história da igreja. Há quem diga que depois de Paulo e depois de Agostinho de Hipona, ele está ali em terceiro lugar. Jonathan Edwards, ele foi escorraçado da igreja do seu avô. Quando o seu avô morreu, ele substituiu como ministro. Mas as suas mensagens eram expositivas, as suas pregações eram sérias e fortes. As pessoas não concordavam com ele. Sabe o que fizeram? Convidaram o Jonathan Edwards embora da igreja. Vocês acham que ele ficou com a cabeça baixa e ficou reclamando da vida, o porquê aquele povo tinha rejeitado ele? Não. Jonathan Edwards decidiu: eu vou pregar para os índios, para os moicanos. Já viu aquele filme, O Último dos Moicanos? E ele foi pregar para os moicanos. E até hoje, o que ele desenvolveu é até hoje colocado em prática em faculdades reformadas. Desenvolveu técnicas para pregar, desenvolveu técnicas para trabalhar com crianças, desenvolveu técnicas para poder alcançar a pessoas com nível de intelectualidade muito baixa. Um homem catedrático, um homem com uma educação singular. Ele conseguia nivelar na mesma condição daqueles pobres índios. E ele saiu lá do meio da selva com 200 moicanos convertidos. Depois dessa obra linda e maravilhosa, a igreja que ele tinha sido convidado a ir embora chamou novamente ele, porque a igreja estava indo de mal a pior.
Jonathan Edwards humildemente volta para aquela igreja, aquela pequena igreja, e ele começa a buscar o Senhor, e ele faz uma grande revolução naquele lugar. Em 1730 aproximadamente, houve um grande avivamento. É chamado um grande avivamento, o grande despertamento. Há uma mensagem célebre dele que eu tenho por escrito no livro, e vocês podem ouvir quando você chegar em casa, se tiver interesse. O pecador nas mãos de um Deus irado. Ele pregou, jejuou durante 3 dias. Ele era um homem alto, com o rosto fino, com o rosto meio delicado, jovem, quase 1,90 m de altura. Quando ele começou a pregar, as pessoas não estavam dando confiança. Parece que estamos vivendo hoje, né? As pessoas olhavam e conversavam, batia papo enquanto o pregador estava pregando. Ele colocou somente uma mão direita em cima e começou a ler e começou a pregar olhando para baixo. Não demorou poucos minutos depois, as pessoas começaram a levantar os seus queixos e olhar para ele. Não demorou poucos minutos depois, havia pessoas agarradas em pilastras e gritando: Deus não me deixa descer ao inferno hoje. 400 pessoas aceitaram a Cristo naquela noite. Todos os bares da cidade, todas as tabernas da cidade fecharam. Aonde que Jonathan Edwards passava, não havia botequim. Aonde George Whitefield, que era contemporâneo dele, aonde que ele passava, os bares se fecharam. Conhecido pregador das praças. 7.000, 8, 10 mil pessoas iam assistir as mensagens de George Whitefield. John Wesley, em cima de um cavalo, andou milhares de quilômetros pregando o evangelho, sem esmorecer. David Brainerd, que esse foi um dos homens que levou a Jonathan Edwards a ter um encontro profundo com ele. Eu faço votos que você leia esse livro um dia. O diário de David Brainerd, escrito por Jonathan Edwards. Você vai ver que é um cristão. Um homem debaixo de chuva durante dias no meio da floresta, perdido, procurando índios, tribos, vomitando sangue, passando fome, sede, sozinho e molhado, em cima de um lombo de um cavalo, pedindo a Deus a cada noite: me dê mais força, me dê mais alguns minutos de vida, me dê mais uma alma, me dê mais um índio para Cristo. Quando eles foram ler esse diário, eles ficaram estarrecidos e não sabiam que gigante que estava atravessando o país, pregando para pessoas, aos olhos da sociedade, pessoas que não tinham nenhuma chance de ser alcançadas. Eu quero dizer para os irmãos que este evangelho é o mesmo hoje. É o mesmo evangelho. É o mesmo evangelho. O mesmo evangelho. Nós colocamos desculpas e nós não podemos fazer muita coisa para Cristo. Nas minhas orações de ontem para hoje, eu pedi perdão ao Senhor por não ter me esforçado mais durante esses 18 anos, porque eu tenho certeza que eu não alcancei o que devia alcançar. Mas eu quero dizer para os irmãos aqui nessa noite: o mesmo Espírito que estava com aqueles homens está conosco hoje. Eu não tenho colocado dificuldade, eu tenho ido à frente, no front. Eu tenho buscado almas, trabalhado. Não tem sido suficiente. Mas quando eu leio a respeito daqueles grandes gigantes, eu fico muito envergonhado. Richard Baxter, o príncipe dos puritanos. Quem é pastor precisa de ler um livro dele. Richard Baxter, ele era um ganhador de alma nato, cuidava de 3.000 almas sozinho,
fazia acompanhamento diário em cada casa, porque antigamente as casas tinham muitos filhos, de 10 a 15, 18 filhos. Avivamento é isso. Avivamento não é você estar contente com aquilo que você tem, mas satisfeito por aquilo que Deus já fez por você e por aquilo que você tem obtido recebendo do Senhor, e estar contente de transmitir para aqueles que não têm. Deus, Ele quer que nós venhamos compartilhar. Lembra da multiplicação dos pães e peixes? Precisamos de aprender com Cristo a compartilhar. Uma multiplicação sobrou 7 pães, outra 7 cestos, a outra 12 cestos. Eu quero te dizer que nessa noite que Deus não vai deixar faltar farinha na panela, nem azeite na botija. Busque, compartilhe a sua experiência. Pastor, não sei pregar. Eu não sei, a minha retórica é ruim. Eu acho que eu não tenho conhecimento tão forte assim para poder pregar para certas pessoas e ter argumentos significativos a ponto de convencê-los. Ah, é? Eu disse aqui há pouco tempo atrás o exemplo de Paulo quando ele estava diante de Festo, o rei, e diante de Agripa e Berenice. Ele não pregou teologia para eles. Ele disse: eu fui um religioso, eu fui um fariseu, estudei aos pés de Gamaliel, filho de Eliel, sou um doutor, sou letrado, culto, tenho dupla cidadania, dupla nacionalidade. Eu era um perseguidor de Cristo. Eu perseguia os seus fiéis e matava alguns, e muitos daqueles que foram mortos foram através do meu consentimento, e um deles, as suas vestes foram lançadas nos meus pés, a saber, Estevão. Estava pegando cartas para poder perseguir mais cristãos em certas cercanias, e naquele caminho, enquanto eu estava indo para Damasco junto com a minha equipe, para torturar, para esfoliar, para matar, para perseguir, para acabar com a seita dos cristãos, aparece próximo ao meio-dia uma luz muito forte diante de mim, e de repente eu caio no chão, e no meio daquele resplendor de glória, uma voz diz assim: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Dura coisa recalcitrar contra os aguilhões. Quem és tu? Eu sou Cristo. Se você persegue o meu povo, você me persegue também. Ele fica cego durante 3 dias, disse Paulo. Fiquei cego durante 3 dias, jejuei durante 3 dias. Foi conduzido na casa de Simão, e depois conduzido na casa de um homem chamado Ananias. E aquele homem era um profeta. Quando ele colocou a mão na minha cabeça, as escamas caíram sobre os meus olhos. Eu comecei a enxergar novamente, e de repente senti uma coisa tão gostosa que tomou conta do meu ser, e eu fui batizado no Espírito Santo. E os sinais que acontecem através da minha vida são consequências daquele grande dia. Eu pergunto a cada um de vocês: qual é o seu testemunho que você pode compartilhar com o ímpio hoje? O que Cristo tem feito por nós? Um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo. Nós começamos esse ano com um propósito. Pelo menos eu falei assim: não, peraí, a primeira mensagem do ano, né, pastor? Primeira mensagem do ano, vamos ganhar uma alma por ano? Uma alma por ano, Tony, Diana, é pouco. Uma alma. Será que a gente não consegue, em 365 dias no ano, influenciar ninguém? Acompanhar, mentorear, conduzir ela, ajudar a caminhar, fazer dele um discípulo. Está faltando poucos meses para o final. Sabe por quê? Porque a igreja precisa de se encher do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque se toda a igreja estiver cheia do Espírito Santo, aqui já está pequeno, você sabe disso. Se juntarmos nosso povo lá de Goianá e etc, Rio Novo, já está pequeno. Uma festa vocês já viram, faltou tanta gente. Irmãos, aqui já era para estar explodindo.
uma pessoa só. Amém, pessoal? Como que eu vou fazer? Faça como Filipe. Filipe recebeu uma revelação de Deus. E Deus falou assim: você vai para um determinado lugar. Chegando lá tem uma carroça, tem um homem sentado com um livro aberto, e está no livro de Isaías 53. E ele foi. Deus vai te revelar alguém. Deus vai te revelar alguém. Deus vai colocar alguém no teu pensamento. Sabe que o pastor Paul Anchun, ele falava, ensinava toda a igreja do Evangelho Pleno na Coreia, que todo crente do Evangelho Pleno, de 6 em 6 meses, eles renovavam as pessoas às quais eles oravam. Por exemplo, todos eram treinados assim. Eles olhavam uma pessoa, que seja no trabalho, na família, não importa, eles começavam a jejuar por aquela vida sem ela saber. Sem aquela vida saber. Começava a jejuar durante 6 meses, jejuando e orando todos os dias para aquela família. Quando completava 6 meses, eles iam até aquela pessoa e faziam o convite e dizia: Jesus mandou convidar você para ir na minha igreja. E todos atendiam aquele convite, porque Jesus já tinha trabalhado naqueles corações. Nós queremos que Cristo salve a nossa família. Nós não estamos dispostos a fazer nada para que isso aconteça. Precisamos de nos encher do Espírito Santo. Avivamento não é eu fazer aqui, como vocês já conhecem, eu subir aqui no altar e falar: sexta-feira vai ser dia da unção, tá? Aí sai gente de todo lado, sai pelas redes sociais: hoje é dia da unção, pastor coloca todo mundo no altar, coloca a mão na cabeça e 100% é revelado. Todo mundo vem. Isso não é avivamento. Isso não é avivamento. É você se tornar uma pessoa dessa. É você ser o próprio canal. Amém, pessoal? E para mim termina agora mesmo. Nós precisamos de sair dessa condição de, como eu vou dizer, estamos sobrevivendo, espiritualmente falando. Né, pastor? Falei com o pastor por pouco tempo, agora há pouco. A maioria dos crentes estão sobrevivendo. Sabe por quê? Vou te explicar. A maioria vem na igreja, ouve a palavra, e às vezes recebe uma revelação de bônus, vai para casa feliz, passa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo volta de novo, para poder recarregar a bateria. Estão sobrevivendo. E é por isso que a maioria não tem força para vir no domingo no culto. Sabe por quê? Você não fica 5 dias sem comer não, filho. Não consegue. Aí chega no domingo, é problema, falta de força, vem isso, vem aquilo, eu não vou. Por quê? Estão sobrevivendo, não estão vivendo um momento com Deus. Isso é muito sério. Amém? Vamos voltar à oração de 1 hora por dia. Quem está comigo aqui? 1 horinha. Jesus disse para os seus discípulos: vocês não podem nem pelo menos orar 1 hora comigo? 1 hora. Joelho no chão, começa a clamar. Não tem força, grite, clame, fale com Deus. Meu Deus, eu não tenho força para orar, não tenho vontade de orar, não tenho vontade de ler a tua palavra. Eu estou sendo sincero. Eu quero que o Senhor me dê força, me dê vontade, me dê aptidão. Eu quero que o Senhor me dê vontade de ser crente. Clama a Ele. Ele vai te visitar e tu sairás daqui hoje transformado em nome de Jesus. Vamos colocar de pé em nome de Jesus? Desculpa, eu queria trazer uma mensagem pentecostal no fechamento da festa, mas eu tenho que falar de uma forma para que todos possam entender. E eu creio, eu pedi ao Senhor na minha oração que o que fosse falado aqui hoje pudesse ser tão entendido
a ponto de todos saírem daqui hoje esclarecidos a respeito. Amém? E se isso acontecer, eu creio que sim, então a satisfação está completa. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar neste momento, em nome do Senhor Jesus. Deus está aqui neste lugar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tu podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia. tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tu podes me ouvir. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. Aleluia. Aleluia, Jesus. Nós vamos fazer uma oração agora. Daqui a pouco eu passo para vou quebrando o protocolo do negócio hoje. Hoje está conosco aqui uma surpresa, um presente para mim, pastor Tony e também Diana. Amém? Eles fazem parte do início desse ministério, né? Então é um prazer muito grande tê-los aqui. Estou muito feliz. E quando foram do ministério foram bênção, né? Nos ajudaram muito. Diana, ela era o líder do louvor, né? E essa garganta aí tá afiada? Tá? Olha, não nega fogo não, né, Sueli? De família, né? Glória a Deus. Então você vai cantar agora, né? Para Jesus? Tá assim, né? Então nós vamos ouvir a nossa irmã Diana estar adorando o Senhor, mas enquanto isso vamos fazer uma oração. Após a oração, nossa irmã Diana estará adorando o nosso Salvador, amém? Então você que vai ofertar a casa do Senhor neste momento, você que vai apresentar o seu dízimo, né? Nós vamos orar a teu favor neste momento, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor André vai estar orando e abençoando cada um dos ofertantes em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Coloca a sua oferta, seu dízimo.